Olá, seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e hoje eu vou trazer alguns apontamentos sobre a vida e a morte do astro Michael Jackson, a pedido de vários membros do canal. Bom, bem como falar sobre teorias que dizem que ele ainda pode estar vivo ou poderá voltar à vida no futuro próximo. Mas, peraí, como assim, Ivan? Vem comigo e saiba mais. A vida e a carreira do astro pop Michael Jackson já é conhecida praticamente no mundo todo, especialmente entre seus fãs e as pessoas que nasceram nos anos 70 ou antes disso. Afinal, quem não se lembra de sucessos como Billie Jean, Thriller, Beat It e tantos outros, não é? O fato é que sim, Michael se mostrou ser um artista nato desde sua tenra infância, quando cantava só para sua família e logo tão cedo, aos 5 anos de idade, se tornou o vocalista do grupo Jackson 5, formado com seus outros 4 irmãos. Aliás, talento era o que não faltava em sua família. O pai, Joe Jackson, apesar de não ter tido sucesso como músico, o teve como empresário dos filhos. Mesmo que sendo rigoroso como foi, cobrou dos filhos o melhor de cada um, fazendo-os ensaiar de 6 a 8 horas diárias, mesmo após os garotos voltarem da escola. O sistema era tão rígido quanto a educação que Joe dispensava aos filhos. Escola pela manhã e parte da tarde. E a partir das 15 horas até lá pelas 23, a galerinha era colocada para ensaiar. No dia seguinte, bem cedo, os garotos acordavam para irem à escola. Ensaio na parte da tarde e isso se tornou um ciclo vicioso. Michael Jackson iniciou sua carreira solo em 1971, ainda aos 13 anos. Contudo, o sucesso só aconteceu, de fato, em 1980, colocando o artista já no patamar de ícone da cultura pop. Sua pegada R&B, herdada de seus ídolos desde quando era criança, misturava-se a outros estilos de música que prevaleciam e também surgiam naquela época. Com um gingado apropriado, ótima voz e canções que agradavam a gregos e alguns troianos, Michael Jackson conquistou boa parte do mundo, especialmente em toda a década de 80, quando viu seu fã-clube aumentar rapidamente e vertiginosamente, e seus discos serem vendidos como água. Poucos foram os artistas solo que venderam tão bem, tanto em vida quanto póstumamente. E menos ainda foram aqueles que se tornaram ícones inesquecíveis. Tanto é que, se alguém surgir com uma luva branca de lantejoula em uma das mãos, imediatamente os demais irão relacionar aquilo a Michael Jackson. E não foi só a luva, os casacos, os sapatos e o chapéu branco também fazem parte dessa iconização. Paralelamente ao sucesso, infelizmente, Michael Jackson não teve como escapar das más línguas. E elas não perdoaram nada. Como ele era um artista sempre em voga, era comum que fãs e a mídia especializada e também aquelas dedicadas às fofocas de terceiros aumentassem e ficassem diuturnamente nos seus pés. No início dos anos 80, por exemplo, quando ele fazia um especial para a marca Pepsi, um acidente de palco resultou em queimaduras de 2º e 3º grau no couro cabeludo do cantor. Ele precisou passar por cirurgias para reparar a pele e também para a realização de enxertos capilares. Quando reapareceu em público, com os cabelos maiores e lisos, logo começaram a dizer que ele não gostava dos seus cabelos originalmente crespos. É assim. Praticamente nesta mesma época, Michael descobriu que sofria de um mal que clareava parte de sua pele, chamado vitiligo, doença autoimune que faz com que a pele perca a pigmentação gradativamente, devido a não gostar das manchas claras. Primeiramente, Michael adquiriu e passou a usar a tal luva de lantejoulas em uma só das mãos, a mais afetada pelo vitiligo.
o mal não pararia por aí, pois em alguns anos as manchas claras se espalharam, fazendo com que o rei do pop, como foi apelidado, procurasse ajuda médica a fim de contornar o problema, que de certa forma o afetava negativamente. E claro, era um direito dele não gostar da aparência que sua pele estava ficando. Se não bastasse o vitiligo, em 1990 ele foi diagnosticado com lúpus, uma doença até mais grave, na qual o sistema imunológico ataca células sadias em várias partes do corpo e causa dor e desconforto, quando não coisa pior. O lúpus também enfraquece o sistema imunológico, deixando o paciente suscetível a outras doenças mais graves. Michael passou a tomar remédios diariamente, entre eles fortes analgésicos, dos quais ele acabou se viciando. Seu tratamento incluiu procedimentos e medicamentos à base de hidroquinona, que aceleraram mais ainda o clareamento. Mas isso só fez com que as más línguas saíssem de onde estavam para dizer que Michael Jackson não gostava de ser negro. Constantemente, o artista era indagado a respeito e, todas as vezes, tinha que explicar o problema que fez sua pele se tornar mais clara. Contudo, o sucesso ainda caminhava de mãos dadas com o astro. Todo aquele tratamento exigiu que Michael passasse a usar máscaras cirúrgicas, e teorias negativas não faltaram na época. Apesar de ter feito marketing pesado para a Pepsi, Michael não tomava refrigerante e nada que fosse artificialmente produzido. Surgiu então a alegação de que ele fosse vegetariano. Fato este que gerou controvérsia dentro da União Vegetariana Internacional, que veio a público afirmar que Michael não era vegetariano, pois consumia carne de frango. A fama traria outros absurdos. Durante a promoção do álbum Bad, que ao contrário de ruim, chegou a ter 5 canções nos primeiros lugares do Top 100 da Billboard, a mídia divulgou que o cantor tinha um lado, digamos, bastante excêntrico. Noticiaram, por exemplo, que ele tentou comprar os ossos e as roupas de John Merrick, o Homem-Elefante, que ele teria retirado cirurgicamente uma parte do próprio nariz e a conservava em uma jarra dentro de casa, e que tinha o hábito de dormir em uma câmara hiperbárica para retardar o envelhecimento. Olha só, essas notícias foram desmentidas pelo próprio Michael na época. No entanto, os rumores de maldade não pararam por aí e, na verdade, pioraram. Michael foi acusado de abusar de crianças, dado que ele passou a ter amizades com algumas delas, inclusive com Macaulay Culkin, que já era conhecido pelo filme Esqueceram de Mim. Mas foi a amizade insólita com 2 outros amigos infantis que traria amargura na vida pessoal de Michael Jackson e que todos já sabem como terminou. Sem sombra de dúvida, processos e visitas ao fórum foram fatores determinantes na morte do artista. Mas espere, Michael Jackson morreu? De verdade? Bom, de acordo com algumas teorias conspiratórias ou fantasiosas, a resposta é não. Ou não necessariamente. Desde que sua morte foi veiculada, teorias não pararam de circular. Seus fãs se apegaram a qualquer ponta de esperança. Um dos questionamentos envolve o fato de as câmeras de sua mansão não terem registrado nenhuma cena que antecedeu o momento que ele teria passado mal. Há também outras teorias sobre imagens que seriam de Jackson em locais públicos e também a possibilidade de ele estar se passando por sua irmã, LaToya, para viver uma vida mais tranquila. Em 2017, uma declaração do banqueiro David Dunn levantou especulações. Ele alegou que Michael vinha enfrentando dificuldades financeiras antes de morrer e que o artista já estava à beira da falência. Especulou-se, então, que ele teria forjado a própria morte para se esconder em algum lugar, longe dos holofotes e do público. Naquele mesmo ano,
o antigo cabeleireiro de Michael postou em suas redes sociais uma mensagem que deixou os fãs de cabelo em pé. Nela dizia o seguinte: uma dica para aqueles que acreditam, os que acreditam em Michael Jackson. Você viu isso primeiro aqui, um anúncio? Em alguns meses, ou no mais tardar, até o fim do ano, vocês receberão algumas notícias boas. Quase inacreditável. Nem mesmo a família sabe, mas eu sei. Bom, que coisa mais vaga, é totalmente impossível, né? Só que mesmo assim, houve gente que leu nessa mensagem isso. Michael Jackson está vivo e em breve estará entre nós. Olha só. Em um vídeo viralizado na internet, é mostrado um homem colocando compras dentro de um carro no estacionamento de um shopping, de casaco azul, com um chapéu branco cobrindo as madeixas lisas. Pouco do seu rosto é mostrado, porém, talvez por indução, sua aparência se aproxima um pouco à de Michael, anos antes de ele morrer. Há um site especializado que diz que cada pessoa tem pelo menos 7 sósias espalhados pelo mundo. A ideia de se tratar de um sósia de Michael, no entanto, não pode ser descartada. Agora, uma pergunta. Você já ouviu falar de criogenia? Trata-se de uma técnica que permite refrigerar o corpo até a temperatura de menos 196 graus Celsius, fazendo com que o processo de deterioração e envelhecimento pare. Assim, é possível mantê-lo nas mesmas condições durante vários anos para que no futuro seja reanimado. Bom, o fato é que um grupo de hackers, conhecido como Anonymous, sustentou a teoria bizarra na qual o artista foi medicado para entrar em um suposto estado de hipotermia e que seu corpo teria sido posto em uma cápsula criogênica, a fim de voltar à vida num futuro em que a medicina terá condições de reviver corpos congelados que estarão bem preservados. Teorias da conspiração? Não aceitação da morte de um ídolo? Ou será que realmente Michael Jackson ainda está vivo e curtindo seus milhões de dólares longe dos holofotes? Gostaria de ouvir sua opinião a respeito disso. O que você pensa? Será que Michael e Elvis, que também foi vítima dessas teorias, estão em algum lugar, rindo de tudo isso? Bem, eu, pessoalmente, acharia até simpático. Não se esqueça do like, por favor. Isso ajuda muito o canal. Um forte abraço e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau!